Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E a nossa temática de hoje é sobre a passagem O Espanto da Multidão, que foi narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E faremos então esse nosso estudo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco em todo o nosso dia. Bem, vamos ver, são passagens curtas e muito próximas. Então vamos fazer aqui uma leitura primeiro de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo de 28 a 29. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, essa foi a narrativa de Mateus sobre espanto da multidão. Seguido de Marcos. Então, Marcos, capítulo 1, versículo de 21 a 22. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. E ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E depois tem a narrativa final de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículo de 31 a 32. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Bem, então essas são três narrativas de evangelistas tratando sobre o espanto da multidão com o discurso de Jesus. E vamos fazer um aprofundamento, mas antes disso, quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem. Também compartilha para que mais um irmão, uma irmã também possa fazer parte desse estudo. E o estudo dos quatro evangelhos que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso canal, ele está organizado em quatro grandes etapas. A primeira etapa é sobre a preparação. A segunda etapa, princípio da missão de Jesus. Primeira e segunda etapa já estão finalizadas e disponíveis na nossa playlist aqui no nosso canal, onde você vai poder assistir aí na sequência e não perder nenhuma das passagens. E hoje nós estamos na terceira etapa do ministério de Jesus. Nesse momento, na fase da Galileia. Depois vamos estudar a fase da Judéia e de Jerusalém. E a quarta e última etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Amém? Então continua aqui conosco para que você possa aí fazer parte desse estudo e que ele possa trazer grandes resultados aí na sua caminhada religiosa, sua caminhada pastoral. Amém? Bem, é, aqui nós estamos falando de como Jesus ele começa a chamar atenção pela sua metodologia, né? Jesus ele vai fazer as mesmas leituras que as autoridades religiosas. Jesus não trouxe uma escritura diferente. Ele trabalhou com a mesma escritura que as autoridades religiosas desenvolviam. Mas Jesus ele se difere pela autoridade, né? Ele não fica repetindo palavra, né? Como as autoridades religiosas, né? Ela simplesmente lê, olha, está escrito isso aqui.
Não, ele fala com quem tem conhecimento, autoridade. E quem prega com autoridade, ele vai para além da rotina, né? Ele coloca vida nas palavras, né? Então as pessoas ficavam admiradas de como é a fórmula de ensinamento de Jesus era diferente, mais atrativa, mais humanizada, né? Jesus ele trazia um Deus Pai, né? Um Deus vivo e mostrava o quanto que Deus estava próximo de nós. Enquanto as autoridades religiosas colocam ali, né, aquele Deus, o Deus que está lá no céu, nos observando, nos julgando, e que se a gente não fizer certo, vai nos condenar. E Jesus não. No seu ensinamento, ele traz um pai, né, uma boa nova mais envolvente, mais relacionada com a rotina das pessoas. Lembra que eu, logo no início aqui do estudo da, do ministério na Galileia, de que Jesus ele sempre traz elementos da vida cotidiana das pessoas nos seus ensinamentos, né? Que ele usa a barca, o peixe, a rede, a árvore, os frutos, né? O vento, o mar, as águas. Então, toda essa questão que está mais próximo da vida das pessoas, isso foi encantando as pessoas, né? Que começam a ficar espantadas como é diferente o ensinamento de Jesus. Então, é disso que essa passagem está trazendo aqui. Então, quando você for falar da palavra de Deus para o seu irmão, para a sua irmã, use o exemplo de Jesus, né? E não dos escribas, dos fariseus, das autoridades religiosas daquele tempo. É uma palavra fria, sem encanto, né? Faça como Jesus, encante as pessoas com a sua narrativa, mostre o quanto nós temos um Deus vivo que se preocupa com nós e que pode transformar a nossa vida e o nosso futuro, o nosso projeto aqui na Terra, para que a gente possa ser construtores do reino a partir desse mundo. Então fica aí o exemplo, que a sua vida então seja um testemunho da narrativa viva que Jesus procurou trazer naquele tempo e que nos deixa como legado para os nossos dias atuais, para que a gente possa encantar e modificar, transformar a vida das pessoas e trazê-las para o projeto do Evangelho. Amém? Então, essa é a nossa passagem de hoje. Vamos exercitar aí os exemplos vivos deixados por Jesus no seu testemunho e que as pessoas possam é, aceitar, né, uma mudança de vida, sair do erro para um caminho de acerto, um caminho que leve ao Pai. Amém? Então, muita graça, muita paz, muita luz na sua vida, nos seus projetos e para a sua família. Amém? Forte abraço. Nos vemos a seguir.